Estamos ao vivo. Maravilha. Bem-vindo, E aí? Bruno. É um prazer ter você Fina- aí, cara. Finalmente, né? Finalmente É conseguimos. verdade. É verdade. Pô, Prazer. Assisti. a gente se falou, acho que Diga foi lá. no começo, né, da pandemia, que te dei um alô pra gente fazer, né, cara? Isso. Mas aí, aquela correria. Aliás, eu te dei um alô há tempos atrás, não era você que era ligado em observação de aves também? Isso. A gente É nunca isso? se encontrou pessoalmente, mas além do contrabaixo, a gente tem essa paixão pelas aves, né? Você mais em níveis adiantados, você tira fotos profissionais e tudo, né? É, cara, assim, na verdade, isso é uma paixão que vem de muitos anos também, né? Assim, desde moleque. Eu tinha passarinho em gaiola quando era moleque, tinha porrada de passarinho em gaiola. E Sim. depois dos 20 anos nunca mais tive. Aí aos 35 eu descobri essa coisa do birdwatching, né? Tem 10 anos mais ou menos isso. E, cara, já atuei até como guia disso, cara. Virou um plano B na minha vida, assim. Né? Férias de janeiro, que não tinha gig, não tinha nada, eu fiquei trabalhando como guia, cara. Montando Ah, excursões, legal. grupos, né, de observadores de aves. Eu tenho os roteiros que eu faço, assim, em Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Guapimirim. E aí eu monto grupo de 3 pessoas, 4 pessoas, e a gente vai pro meio do mato, passa o dia no mato. É super bacana, assim, né? Porque, Você ainda assim, faz isso, então? faço. Porque, assim, Legal. na verdade, o papel do guia é mostrar as espécies para a pessoa, né? Assim, então, com os anos, você vai adquirindo percepção, principalmente auditiva, de conhecer o som dos bichos, saber quais espécies que estão rolando. E aí tem macete de, por exemplo, tocar playback do bicho com celular para atrair ele. É interessante isso. Olha só. E Vou me aí inscrever nesse teu curso aí. é maneiro, cara, é maneiro. É uma cachaça boa, cara. Legal, eu curto pra É, o caramba. meu é só, o meu é só paixão mesmo, só paixão por conta dessa casa dos meus pais que tinha lá em Guapimirim. Aí eu sempre Entendi. fui apaixonado por natureza, pelos pássaros. E É, agora né? eu tô aqui em Ubatuba passando a quarentena, a minha companheira, a família dela daqui. E aqui parece que tem uma O gama, né? Ubatuba tem Aqui é pássaro muito pra rico. caramba. É, só aqui no jardim, aqui de vez em quando pinta uns que eu não sei nome de nada, mas eu sei que são bem diferentes. Vou te mandar uns playback pra você tocar aí no jardim depois aí. Me lembra Opa, disso. manda aí, manda aí. Tu O toca aí que tu Chico, vai o te Chico e amarrar. o Tom que ficavam disputando, né? Eles adoravam também. Tem até o Passaria da Sim, música lá do França, que você do Chico. E é eles verdade. ficavam disputando quem sabia mais. Iam para o Jardim Botânica e, não, esse aqui é tal, e discutia. Não era. É. Não, e tem os playback que você usa, que você toca e desce aquela massa de passarinho em cima, entendeu? A gente chama de baguncinha, que é uma confusãozinha de sons. Aí você toca e vem os bichos todos, aí você consegue ver um monte de bicho, entendeu? Eu vou te mandar uns Legal. depois. Eu tenho Bora, uns que vamos são nessa. reais que eu Manda aí. gravo e outros que eu produzo aqui no estúdio. Eu misturo vários sons aqui e produzo, né? Eu curto muito essa Legal. coisa realmente do som dos pássaros. Eu fiz até uma música que vai estar no meu próximo CD, que eu fiz um soundscape, sacou? Peguei aves da Sim, Mata Atlântica e sim, rola sim, um sim. soundscape na parada, entendeu? A música toda tem um soundscape de fundo com aves cantando e tal. Ficou Uau, mó viagem a parada, ela ficou maneiro. Tô terminando quero ela. ouvir. E tem aquela faixa do CD do Hermeto também famosa, você conhece? Sim, conheço, Quando, pô. acho que é quando as aves se encontram, né? Ele pegou uns, É, uns, uns é. 5 sons de pássaros diferentes e fez arranjos, compôs coisas em cima. Né? Sim, é. Eu tentei fazer uma coisa mais ousada. Eu peguei assim um play de uns 10 minutos, peguei umas 20 Sim, espécies, mais ou menos espécies de Mata Atlântica, botei com sim, profundidades diferentes para a pessoa ter a sensação de campo que está no local e tá ouvindo, né? Ficou bacana, cara. Ficou bem legal. Depois eu vou mandar legal. para você ouvir. Não tá pronta a faixa ainda não, mas está caminhando para estar pronta. É Tá bem, bom, bem quero ouvir, interessante. quero ouvir. Manda sim. Mas qualquer hora, quando você estiver no Rio, a gente marca um Bird Tour aí, eu te levo para você ver uns Vamos, bichos. vamos. Vamos sim, levar meus filhos. Vamos sim, com É, certeza. quem curte muito isso também, vocês conhecem o Berheld, Alexandre Berheld também se amarra também. Berheld, De nome, eu conheço, ele é conheço bacana de nome. também, ele é ali da Tijuca, ele fotografa os bichos, manda foto para mim para identificar. Aos poucos eu vou aplicando os músicos nisso aí, Legal, legal. né, cara? Mas então, falemos de música, meu velho. Conta para mim um pouquinho da Vamos, tua história aí, para ficar registrado aí. Como é que foi a tua trajetória com vamos, música? Como é que vamos. começou? Ótimo, antes de falar da minha história, queria te falar justamente isso. Isso que você está fazendo é muito importante, cara. Era um projeto que eu sempre tive vontade também. Vou até te dar uma ideia para complementar o que você já está fazendo. Você já está deixando, né, um inventário aí, Sim, uma documentação sobre o contrabaixo contemporâneo do Brasil. Isso é muito importante, porque no Brasil a gente não tem isso, né? Tudo na garra, tudo na marra, né? Nos pois é. Estados Unidos você vê que os caras têm
né, a discografia, a bibliografia, tem toda uma história, a árvore genealógica do Sim, jazz, tem tudo lá certinho, você vai... E aqui é sempre você vai procurar Tuti Moreno, entendeu? Ele não tem site, tu vai saber a história de um cara como ele, histórico, um sim, baterista histórico, não tem, né? Então é muito importante verdade. isso que está fazendo. Vou até te dar uma ideia de também chamar os nossos heróis que estão aí, né? Os que estão vivos ainda mais idosos, né? Para deixar isso Sim, sim, registrado, cara. Né? sim, O Novelli, o Jamil, Sérgio Barroso, Luiz Alves estão aí, cara. Então, e não sei se são muito adeptos de internet por conta disso tudo que está acontecendo. sim. Se bobear, estão lá, quietinhos, sem tocar, né? Chama esses caras aí para deixar isso registrado. Eu não consegui fazer, mas bota uma pilha para você fazer. O Jamil, eu já troquei uma ideia com ele, eu tô vendo como é que eu vou fazer isso com ele. O Uhum. Novelli, o Novelli, eu tô com o telefone dele, aliás, foi o Sérgio Barroso que me passou. Mas eu, na verdade, eu Ótimo. nem liguei ainda, preciso ligar para ele, eu tô com o contato dele aqui. Prioriza eles aí, né, que são os mais, né, os mais veteranos aí, para deixar isso logo registrado. Acho muito Isso, importante. tem que ter. Mas Tem uns caras. então, a minha história. Fala aí, vai Fala, lá. desculpa. Não, porque tem uns caras realmente que você falou que a gente precisa registrar, que pouca gente conhece, né, cara? Precisa deixar, cara. Eu sei que você já fez com o Yuri, que é um cara histórico também, do qual eu Fiz sou com o muito Alex fã, amigo, Malheiro, né? sexta agora fiz com o E isso, Malheiro. Alex, é um cara Tem que muito ter isso. importante, né? Na verdade, cara, eu vou te contar. Isso começou quando eu estava na graduação na Unirio, ou graduação, acho que foi Sim. na graduação, que eu estava começando a Uhum. pensar no tema da monografia e tal. Acabou que caiu para a coisa do choro. Mas um dos temas que eu cogitei fazer na época é justamente isso aí, a história do baixo elétrico no Brasil. Era Muito essa. bom, muito Mas na bom. época, cara, eu vi que não tinha fonte suficiente para fazer isso. Era uma coisa assim, Você muito vê, vaga, né, você vê. cara? Não tinha. E assim, eu lembro que uma vez eu conversei com o Malheiros sobre isso. E, cara, a gente tem poucas informações sobre isso, né, cara? Então, assim, Já. eu arquivei o processo. Assim, falei, cara, não vou mais mexer com isso. Mas quando rolou a pandemia, eu falei, cara, vou começar esse negócio de bater papo com as pessoas, né? Então, comecei a Ótimo, chamar a galera do ótimo. meu círculo, outras pessoas que eu não conheço tanto, para ficar registrado isso, né, cara? É Tem que ter isso, isso. muito bom, Mas conta muito aí, vai bom. lá, começa tu aí, vai lá. Ponto, ponto. Então, cara, a minha história, eu não tenho ninguém na minha família assim, músico profissional, musicista, não tenho nada. Na minha primeira infância, até os 10 anos, eu tive muito pouco contato com músico, apesar o meu pai ele tocava órgão na igreja da minha avó, igreja batista no subúrbio, igreja metodista, mas era uma coisa distante. Eu ouvia ali e não tive muito contato, assim. Não, meus pais não ouviam muita música em casa e, e foi isso. E eu cresci num bairro Vista Alegre, que é no subúrbio do Rio de Janeiro, é um bairro muito musical, né? De choro, de samba, de escola de samba. Mas eu não tive muito acesso a isso. Eu brincava o dia inteiro, jogava futebol o dia inteiro, aquela infância mais comum, vamos falar assim. Quando eu mudei para Barra, com 10 anos de idade, aí fez um clique, porque lá eu passei a encontrar um amigo do meu pai, que frequentava a nossa casa, chamava, o nome artístico dele era Tainan Guarani, que era um cara incrível, cara. Ele era compositor, ator, cantor, a gente passava noites com ele, ele começava a me mostrar uns discos em vinil, né? Mostrava uns vinis. E ali que eu comecei a escutar, por exemplo, música brasileira. Eu botava Elis, botava o João Bosco, botava a Nana, ele era muito amigo da Nana e tal. E aí me dava esses estados, ele botava e me ficava esperando minha reação, eu, moleque, né, 10, 11 anos e tal. E ele era muito engraçado, ele contava piada, tá, e fazia umas sacanagens, assim, ele botava só coisa legal, João Bosco, não sei o que e tal. Aí botava umas coisas muito ruins, assim, para ver a minha reação, para ver se seria a mesma, né, para ver se eu já... Aí eu, cara, legal, né, moleque e tal, não sei o que, era um negócio ruim pra cara. E nesse prédio da Barra, foi muito bacana que ali eu comecei a ter contato mesmo com o instrumento, que aí é a história clássica de baixista, né? Não sei como é que é a tua, mas a minha e de vários é o instrumento que sobra, né, na banda de Sim, rock and roll. é. Comigo foi assim, um clássico, foi na banda de garagem, literalmente, do meu prédio, a galera tocando rock and roll, Beatles e tal. Aí não tinha baixo, sobrou, enfim, meu pai comprou um baixo para mim e comecei a tocar. Paralelamente a isso, meu pai, que já gostava de bossa nova, tal, apesar de não ouvir, não tocar muito em casa, mas ele curtia, ele encontrou um amigo, ele começou que tocava, dava aula de violão, aí eu comecei a estudar. Então eu tocava rock and roll ali com 10, 11 anos, 12, o baixo, mas o violão é meu instrumento de paixão, assim, desde moleque, desde 10, 11 anos que eu já toco, ele me colocava para fazer aula
de música brasileira, de bossa nova, samba, Garota de Ipanema, aquelas coisas. E, além disso, mais um caminho paralelo, nesse prédio, cara, moraram, coincidentemente ou não, não sei se um indicou apartamento para outro, mas dois dos maiores trompetistas do Brasil, que era o Paulinho Trompete, Sim. que eu encontrei pouco lá, mas ouvi ele estudando, assim, e o Pedro Paulo, que é um trompetista histórico da Bossa Nova, que está vivo, mora lá em São Paulo, pai do Pedro Paulo, que é trompetista também, e que me tornou, enfim, se tornou amigo, né, nesse prédio. Eu tenho 42, o Pedro Paulo deve ter 45, a gente já desde ali de 10, 11 anos de idade é amigo. E na casa do Pedro foi outro ambiente muito, cara, interessante, porque além do pai dele, que era um cara elegante, um cara elegante, assim, e tal, mostrava as coisas pra gente, não sei o quê, mas o Pedro começou a me mostrar coisas que eu não conhecia, né, o Pastores, a Leila Pinheiro, o Toninho Horta, o Pedro é muito amigo do Toninho Horta. Aí comecei a ouvir aquela coisa, né, a cachaça que você falou, você conhece um, caramba, quero mais, aí procura outro, aí começa a ouvir outro e tal. E era isso, eu ia jogar bola com 12 anos na quadra e ficava escutando o pai do Pedro tocar trompete lá, assim, então aquele som já começou, caramba, isso é legal. E a coisa do estudo, isso foi uma Sim. coisa que me pegou ali pelos 13 anos, 14, eu jogando bola, tocando já, mas nada muito sério, assim, e eu vendo pelo pai dele estudando escala, estudando sonoridade, trompete, e isso me marcou, pô, o cara tem uma disciplina, legal esse negócio. E o Pedro Paulo Júnior, esse meu amigo, foi um cara muito importante na minha vida também, porque, primeiro, por isso, por conta do ambiente da casa dele, segundo, porque ele me indicou coisas na vida, assim, que foram muito importantes até hoje. Por exemplo, a Musearte, que é um curso, não sei se você conheceu, que todo mundo estudou lá no Rio, tinha Sim. grandes professores do Stanek, o Isidoro Pucci, muita gente estudou lá, Clarice Assad, Arthur Dutra, Bernardo Buzzi, e o Pedro Paulo, que já estudava lá, me indicou. Aí a coisa Entendi. pegou. Eu tinha ali uns 15 anos, 16, entrei nesse curso. Aí comecei a estudar mesmo para valer, baixo elétrico ainda, né? E nesse curso tinha muitos workshops, cara. Eu vi o Nico Assunção, vi o Mike Stern, vi o Rafael Rabelo, cara, assim, na minha frente, tocando, você imagina, Marco Pereira. Muita gente legal, muita gente bacana. E aí foi isso, comecei a estudar, e lá esse curso era muito bacana, que ele era super abrangente. Tinha aula de baixo elétrico, eu estudava com o Ronaldo Diamante, Sim. mas tinha aula de percepção musical, tinha aula de teoria, tinha aula de harmonia funcional. Então, comecei a estudar, sabe, essas disciplinas, e aí a música virou uma paixão. Aí comecei a escutar, né, os caras que todo mundo, né, ouvia, assim, especialmente o baixista, nesse primeiro momento de paixão pelo instrumento, né? Aí o Nico Assunção, Arthur Maia, Luizão, esses caras todos começaram a fazer parte do meu dia a dia, tirando música, seguindo eles Entendi. nos CDs que eles gravavam, né? E aí por aí foi. Se estiver falando muito, você me corta aí. Não, tranquilão, tranquilão. Mas assim, você começou com baixo elétrico, naturalmente, mas você curte Isso. muito baixo acústico, né? Como é que surgiu Isso, essa coisa isso. do baixo acústico Isso na foi sua vida, muito assim? depois, cara. Aí tem que fazer um pulo grande. Vou chegar lá. Foi o seguinte: Então vai acabei esse caminhando. curso, acabei esse curso. Já via lá no Musearte um baixo acústico, mas nunca me interessei muito, estava muito fissurado no baixo elétrico. Aí, ali pelos 18 anos, cara, acabei esse curso, fiquei naquela situação clássica, né, de final de adolescência, vai virando adulto, o que vai fazer da vida? Vou ser músico, não vou. Acabei esse curso, eu falei, cara, Pedro Paulo, mais uma vez, esse meu amigo, já fazia faculdade de radialismo, jornalismo, a faixa lá em Botafogo, faculdade famosa também, grandes professores intelectuais, pensadores, muito bacana. Aí eu fui fazer, por conta da música, eu fui lá para o jornalismo, radialismo e tal, e foi muito bacana, assim, porque nos 2, 3 primeiros períodos eu era apaixonado pela faculdade. Tinha sociologia, antropologia, língua portuguesa, isso tudo, e tocando pra caramba tal. Mas, em paralelo à faculdade, que eu estava curtindo bastante também. Aí, muito bacana, na faculdade conheci o Murilo Orelli, que é um percussionista muito legal, virou meu amigo também, e o Murilo me indicou para tocar com a Lucina, cantora, compositora histórica aqui no Brasil, na Sim, música independente, aí de sim, Niterói. sim. E então, ali acabando, no meio da faculdade, eu comecei a tocar com ela. Aí eu falei, cara, agora eu sou profissional, devia ter ali uns 18, 20 anos. Falei, pô, comecei a viajar pelo Brasil. Adriano Souza estava no trabalho também, grande amigo. E aí falei, cara, legal. E é muito doido nessas coisas da vida que
eu não acredito em coincidência. Acho que as coisas estão mais ou menos armadas, assim, de acordo também com as tuas, né, com os nossos movimentos. Quando a faculdade começou a ficar um tédio, matérias mais específicas, publicidade, coisa, marketing, chato demais, eu falei, cara, abandonei sexto período, não quero mais. Aí, olha que louco, isso foi final de 98. Aí eu falei, caramba, o que eu faço da vida? Vou ser músico. Abril de 99, por conta do Pedro Paulo também, a Aline Gonçalves, flautista amiga dele, me ligou, falou, cara, vai ter uma oficina do Tiberê Zoarg, compositor, baixista, tal, vai lá. Aí eu lembro, eu brinco com ela até hoje, eu dei uma cagada, assim, dei uma desdém, assim, eu falei, cara, o Tiberê, não curto muito ele tocando, não. Eu falei, não, Bruno, você não tá entendendo, você precisa ouvir esse cara. Ele, além de baixista, é compositor, é arranjador, o negócio é muito, o cara toca 30 anos com o Hermeto Pascoal. Aí eu fui meio marrento, então tá, vamos lá, tal. Chegando lá, bicho, entrei numa sala, assim, 20 jovens, mas tocando muito, muito, Falcão, muito, assim, a galera tocando muito já, umas coisas em sétimo, tudo pendurado. Já estava o Vitor Gonçalves, pianista, estava o Bernardo Ramos, viraram meus amigos, assim, minha família hoje. Aí eu tomei um susto, aquela marra toda acabou, falei, caramba. Eu lembro até que eu estava meio querendo ir embora, assim, estava meio com aqueles compassos, aquelas harmonias. Eu falei, cara, e a molecada? Eu já tinha 22 anos, mas a molecada tinha 18, 17, 16. Eu meio que quase indo embora, assim, aí o Tiberê, você me falou que ele é baixista, tal, é o seguinte, pega essa peça aqui, tem mais 3 baixistas, vai para a sala lá de cima, é um quinteto de contrabaixo, chama Cobre. Vai lá e estuda isso com eles. A gente foi, estudou, cada um pegou uma voz, desceu, nunca mais saí. Essa oficina ficou um ano, essa oficina virou a Tiberê Orquestra Família, que é uma orquestra que formou uma geração aí de músicos muito, muito que estão aí na cena, muito bons, tem uma relação profunda com a música, o Vitor, o Bernardo, a Juliana Zoardi, o Toque Hermeta, a Joana Queiroz, muita gente, cara, seria injusto, vou esquecer aqui. E fiquei 7 anos lá, e aí foi a minha faculdade musical. Eu não fiz faculdade de música, mas lá foi a minha faculdade, porque, Sim. Não sei se você sabe como é que era o processo lá, eram 3 ensaios por semana, com ou sem show marcado, sem grana, amor à música total. Aí em Niterói, inclusive. Ele morava primeiro no Pé Pequeno, depois foi para Pendotiba, depois foi para não sei onde. E a gente ia 3 vezes por semana, ensaiar 4 horas por dia, ensaios setoriais, só a cozinha, só o naipe de cordas, tal. Molecada, assim, 25, 30 jovens, mulheres, homens, tal. Aí foi isso, foi uma história, e assim, e um caráter muito didático, porque o Tiberê já tinha 45 anos de idade, já 30 anos de Hermeto Pascoal nas costas. Então a gente não só preparava um repertório, mas ele compunha na hora com a gente lá, esperando com o instrumento, todo mundo querendo tocar, olhando assim e tal. Aí ele fazia a música muitas vezes na hora, ou trazia pronta de casa, fazia o arranjo com a gente na hora. Tudo muito vivo, estimulava muito a memória, a observação, a concentração, porque ele só trazia no máximo uma cifra de casa, mas era aquele arranjo gigantesco, assim, um arranjo às vezes muito complexo, polirritmias, tudo nascendo na hora, chegava no final de um ensaio, às vezes, já estava pronto. Tal. Aí e fiquei era 7 anos hora, lá. Como é que funcionava isso? Era tudo escrito ele trazia hora. Muitas vezes a cifra, às vezes nem trazia cifra, às vezes fazia música na hora, já cansei de ver ele fazer música na hora, mas muitas vezes trazia só cifra, e aí ficava aquele 25 malucos ali, maluco na frente, esperando. Aí, a partir daquela harmonia, assim, ele ia falando, cara, o baixo. Aí, às vezes, pegava o baixo, me passava uma linha de baixo, ou cantava no piano, ele toca piano muito bem, sentava na bateria e passava uma bateria, ou cantava uma bateria, sentava no piano e abria as vozes, assim, pro naipe de sopros e tal, ia passando as vozes, muito vivo, todo mundo pegando, já ia repetindo, já tocando. E no final do ensaio todo mundo escrevia. Aí a gente fazia exercício para não esquecer, porque não tinha celular gravando, não tinha nada. Sim. Muito rico. Legal, e aí lá, cara, foi memória impressionante. É um negócio que... Tá ligado pra caramba, muito, né? Muito ligado, exatamente. Maneiro. E foi muito legal, porque a relação foi se estreitando, foi se aprofundando, a ponto de, cara, eu morava na Barra, ensaiava 3 vezes por semana em Niterói, e ele falou, bicho, um dia vem morar, eu tava chato, caro, cansativo ir para lá, e falou, vem morar aqui. Então, a primeira vez que eu saí de casa, com 23 anos, foi para morar na casa do Tiberê. Ele, a Lúcia, a ex-companheira dele, o Aju, filho dele, a Joana, que morava lá também. Então, eu morei 6 meses lá,
Nessa época, eu comprei um contrabaixo, aí sim, um contrabaixo acústico, eu queria também tocar na orquestra com contrabaixo acústico, que eram vários baixistas elétricos, tinham 3 numa época, 4. Então a gente se revezava entre o acústico e o elétrico. Comprei um, comecei a estudar. Só que aquela motivação de moleque estudando o dia inteiro, morando no Niterói, não queria saber de mais nada, ficava enfurnado estudando bateria, piano. Comecei a tocar trombone também na época, trombone, baixo acústico, bateria elétrica, por baixo elétrico, aí machuquei a mão, de tão doido que eu estava, exagerei no processo. Aí deixei o baixo acústico de lado, falei, vou ficar no elétrico um tempo sem tocar, voltei, fisioterapia e tal. Aí voltei de novo só no baixo elétrico. Depois desses 7 anos na orquestra, em 2006, aí eu saí da orquestra, fui para o mundo, comecei a tocar com um monte de gente. Até que em 2008, cara, muito, muito bacana isso, né? Eu tocando baixo elétrico, já recuperado do problema que eu tive, eu percebi que eu comecei a tocar de uma forma acústica, assim, vamos dizer, a mão mais para cá, um som mais assim, aquela sonoridade do acústico começou a voltar, eu já estava sem medo de me machucar de novo. Comecei a estudar, comprei um outro, 2008, aí, meu irmão, de 2008 até agora, 12 anos, foi uma paixão, assim, arrebatadora, assim, cara. Legal, Porque, cara. primeiro que essa condição de começar a estudar mesmo tarde, né, 2008, eu tinha, sei lá, uns 30 anos, né, 30 e pouco. É tarde, né, para um instrumento tão, se você quer tocar mesmo ele. Sim. Segundo, que começou a pintar muito trabalho, que aí eu deixei o baixo elétrico de lado, comecei a emburacar nele, assim, começou a pintar muito trabalho. E terceiro, pela paixão, que é um instrumento muito, ele tem essa coisa dúbia, né, meio paradoxal, ele é muito apaixonante, ao mesmo tempo é muito difícil, né? Ele gera dores, aí tem a tensão da corda, aí tem a postura, aí sobe espigão, desce. Até hoje eu brigo muito com as minhas dores, tensão, yoga, faço musculação e tal, porque é um instrumento, né? Toca sentado, toca em pé, difícil, né? Você toca, vai lá para baixo e tal, tirar som mesmo, aí vem o arco, que é uma outra história. Sim. Então, eu fiquei sempre nessa coisa meio dúbia, assim, apaixonado, mas ao mesmo tempo, né, brigando contra as características do instrumento. E aí foi essa paixão. Eu comecei a estudar com professores, Sandrino Santoro, o mestre maior, Tony Botelho, o Gael, o André Geiger, e por último o João Rafael, que é um baixista, não sei se você conhece, está morando no Rio. Acho que não. Grande baixista. Procura esse cara, se estiver vendo aí, João, querido, um abraço. Um cara tem uma história incrível também, para te contar, eu não vou contar a história dele, mas veio do baixo elétrico também, e aí foi parar na Orquestra Sinfônica Brasileira, toca bateria também. E esse cara foi meu último professor de arco, né? E que também houve, assim, revoluções na minha forma de pensar o instrumento, o arco. Eu, enfim, ainda estou digerindo as coisas que a gente estudou no retrasado. Assim. E aí foi isso. Aí, cara, aí agora, de uns anos para cá, que eu estou voltando a me dedicar ao elétrico, que é um instrumento assim, né? Eu comecei com ele, estudei muito ele. E como eu estou estudando o baixo acústico muito, eu vi até o André Vasconcelos falando isso com você, ou numa outra live, falando que a manutenção ele faz no acústico, quando vai para o elétrico parece um cavaquinho, né? As coisas fluem mais, porque, né, o baixo acústico ele tem essa coisa física mesmo, né? Você tirar o som. Aí agora eu tô equilibrando um pouco, começando a pesquisar também mais o baixo elétrico, outras sonoridades, pedais, coisas que eu nunca tinha feito muito por conta esse mergulho no baixo acústico, que é um instrumento, né, cara, que o baixo acústico eu não acredito em mais ou menos. Dá até para você tocar um pouco, fazer uma giga aqui, mas ele é um instrumento que ou vai ou vai. Eu acho que não tem um negócio mais ou menos, né? Ele é da forma que eu encaro ele, de extrair as possibilidades, né, rítmicas e nuances e timbres e sonoridades do instrumento. Falei pra caramba, fala aí você. Não, mas é isso. Mas é legal isso, e essa parada da manutenção. Eu tenho feito isso, cara. Desde aquele papo com o André, eu voltei a pegar meu baceto, tá até encostado aqui, ó. Voltei a pegar nele um pouco. Não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver, dá pra ver. Esse baceto que o Jonas fez pra mim, eu pego ele de vez em quando pra tocar, né? Porque é aquela coisa, você pega o baceto, eu toco aqui uma meia hora, uma hora, depois eu vou pro elétrico, meu irmão, fica tudo fluindo maravilhosamente. Então, Às vezes a gente fica meio ogro, né? Fica até meio ogro, toca meio forte e tal, mas aí é mais fácil voltar do que... É verdade. E assim, esse aqui tem uma corda mais ou menos baixinha, não é tão baixinha, mas é baixinha, assim, uma corda molinha, assim, tal, né? É aquela labela extra light que eu botei aqui. Mas não tá tão colada a corda, não. Podia ter mais colada, mas eu deixei assim para poder tirar um som dele mais ou menos. Mas assim,
eu não sou assim, não é meu instrumento prioritário, assim, não, o acústico, mas eu Sim. curto o som dele e tento, né, manter uma tocabilidade razoável, né, regular, digamos assim, né? Ótimo. Não, assim, quando eu falo que não. Claro, quando eu falo que é ou vai, é a minha natureza, né? Cada Sim, um tem uma sim. relação. Eu conheço gente que toca, né, várias marcas, baixo elétrico, baixo acústico, arco, não sei o quê. E eu não consigo. Eu sou um cara que, eu sou meio compulsivo com as coisas. Quando eu gosto de uma coisa, estou me aprofundando, eu vou fundo. Mas é legal isso, E, cara. Essa e o imersão baixo é legal. acústico Eu acho legal. é. E o acústico tem aquela coisa que a gente vê várias escolas diferentes. Assim como no elétrico também tem, né? No acústico também tem isso, Isso, né, cara? Tem os caras da isso, corda alta e os caras da corda baixa, né? Para começar tem isso, né? Fora tipo de isso, pegada e tal, né? isso. E assim, eu, por exemplo, sempre gostei mais dos caras da corda baixa porque eu me identifico com eles, né? Assim, não tô dizendo que eu não escuto os Sim. outros. Eu sempre me identifiquei porque sempre gostei de baixo com corda coladinha, mas eu acho bacana quando o cara tira o som com a corda alta, estuda essa técnica. Meu irmão, é difícil pra caramba, cara. Eu te falar que eu era mais dessa escola de corda Sim, alta para tirar o som, até por conta do pessoal erudito que eu estudei também. Mas aí eu também comecei a ver, sabe, respeitar meu corpo, ouvir meu corpo, as dores, estava sempre com dor, e fui começar a entender isso, que às vezes não é também a altura da corda, é a forma que você toca. sim. Então eu agora estou até baixando, meu baixo está até trastejando um pouquinho, assim, em determinadas regiões, tentando achar esse equilíbrio. Para não me machucar, não ficar sofrendo, porque essa relação também de sofrência com o instrumento não é bom, né? É É importante verdade. você buscar o prazer também, né? Na Achar esse época que eu equilíbrio. Vai tinha, ficando mais velho, mais na época que maduro, eu vai tinha buscando baixo isso. acústico mesmo, eu sofri com isso, cara. Na época que eu tinha o grandão mesmo, cara, eu tive problema de lombar algumas vezes, cara. Eu tenho dor nas costas todo dia. Minha amiga, a dona Lombar, Pô, meu irmão, eu tô e assim, sempre observando ela, era uma cuidando. época que eu fazia muita gig de acústico e eu tinha um 4 quartos grandão, meu irmão. 2 vezes minha lombar travou, cara, nesse período. Pois 2 é. vezes. Travou feio, assim, eu não conseguia levantar da cama, entendeu? É. Aí, cara, hoje em dia eu tenho só esse baceto aqui que é menorzinho, dá para tocar numa cadeira se precisar, mas eu gosto até de botar no banco alto para ficar mais confortável, entendeu? Mas Legal. realmente é um instrumento que envolve teu corpo todo para tocar, né, cara? Isso. Eu costumo brincar que ele já começa meio torto, né? Se você está aqui em pé, tal, você já tem essa inclinação aqui, né? O piano, a bateria você senta e vamos lá, vamos ajeita aqui. O baixo acústico sentado é mais bacana nesse sentido. Sim, Mas eu não me dou muito bem sentado, apesar de reconhecer que você tem né, o instrumento ele fica mais amplo para você e tal. Mas eu prefiro tocar em pé, assim. é verdade. E assim, muita gente me pergunta, é uma pergunta que volta e meia chega no meu ouvido, recorrente, assim, gente Aham, que tem baixo elétrico e quer pegar um baixo acústico para começar a tocar, né? E sim, muita gente demora para entender que, na verdade, assim, apesar dos dois serem baixos, né, são instrumentos que têm diferenças bem significativas de um para o outro, né? Então, assim, a isso, pegada isso, muda muito, a mão esquerda, então nem se fala, né, cara? isso, isso, Então isso, é uma isso. adaptação. Agora, Talvez até. uma característica, já que você está falando de diferença, uma característica dos dois, por conta muito do João Rafael, que são escolas também, né? Coisa do dedo 3 na mão esquerda, eu não usava muito, eu usava 1, 2, 4. Por conta do João Rafael, que a gente começou a estudar isso, pensar sobre isso, hoje em dia eu uso 3 muito, normalmente como a mesma escala do baixo elétrico, assim. Então, é muita abertura de dedo, assim, às vezes incomoda um pouco, mas você vai fazendo o preparo físico disso. Para mim, Sim. funciona muito, cara, assim, você tem uma relação muito bacana, assim, sabe, você ganha muito no shape do instrumento, nas escalas, enfim. Tipo, trabalhar, né? Trabalhar com. Isso, deixa eu te mostrar aqui. Pega aí. Geralmente eu uso essa pegada de baixo elétrico a partir da, como fosse da quinta casa, né? Do baixo, mais ou menos a partir Sim, do. Eu já uso os 4 dedos, né? Mas isso é mania os minha, né? 4. Não, eu tô assim, total. Essa. O tempo inteiro ele tá atuando aqui. Eu tenho Legal, cara.
Tenho curtido bastante. Pô, que legal, cara. O problema é que você tem que. A abertura é muito grande, né? É condicionamento, né? Condicionamento, ir pegar aos Sim. pouquinhos, estudar, vai estudando aos poucos. Tá? Eu até penso, se fala, tipo, fazer uma escala normal, né? Se fosse baixo elétrico, né? Sim, isso, exatamente. Exatamente. É uma característica bem parecida Entendi, dos dois. Mas entendi. é É isso. interessante, né, cara? É interessante, sim. Porque até facilita na hora de pensar, na hora de ler, na hora de. Enfim. É só você realmente treinar essa abertura, né, cara? Isso, E isso aí. Aí agora já a fica um outra mão. padrão. Isso. Agora a outra mão também tem várias escolas, né, cara? Tem gente que toca Tem. assim, com três Isso. dedos, Tem um tem dedo gente que toca só, com né? dois, tem gente Ray que toca com Brown, tem Ray... os caras que tocam bem assim, Isso, colado, né? Tem várias isso, escolas também, isso. né? Eu procuro, eu sou bem abrangente nesse sentido, não tem nada muito fechado, não. Varia muito de acordo com a situação musical, né? Tem Sim, coisas mais rápidas que eu uso aquela onda do patitute, tem coisas, né, de mão direita, um walking, assim, sim, sim. bem Ray Brown mesmo, um dedo só. Aí é uma coisa que depende da situação. Acho que a gente tem que estudar, né, as possibilidades. É E verdade, é aí, verdade. enfim, tocar. Sim, pelo menos eu sou assim, né? Deixar esse repertório debaixo do dedo, de mão direita. Sim. Tem uns caras que me impressionaram muito quando eu vi a primeira vez, tipo o Neil Osterfeld, assim, eu acho um cara impressionante. O som daquele Sim, maluco era muito louco, né, cara? O cara tocava, é, parecia que é. tava com um baixo elétrico na mão dele, cara. Era Isso, impressionante. isso. O Christian McBride também é impressionante nesse sentido. Eu vou Também. te falar, assim, não é esteticamente, não é o que os caras que eu mais curto. Apesar, Sim, obviamente, né? Imagina, jamais os caras, né, revolucionários e capacidade sim. técnica impressionante. Mas esses caras que têm muita facilidade ou buscaram essa técnica de velocidade e tal, engraçado, não são os caras que eu mais ouvi, ou enfim, Entendi. baixista homem, mulher, eu curto muito outras escolas, assim, gente tem um pensamento estético por trás, assim, de muita respiração, de pausas, né? Não sei se você conhece um cara chamado Bayer Phillips, ele é de Não. Los Angeles, é um senhor já, está vivo, mas ele mora na Europa e tem um centro de improvisação no sul da França. É um cara Legal. muito legal, ele tem uma relação corporal com o instrumento, gravou muita coisa da ECM, e ele tem um disco solo, cara, que é muito incrível. Ele busca umas afinações diferentes e cordas diferentes também. E ele inspirou muito o Larry Grenadier nesse disco solo dele agora. Eu já vi o Larry falando sobre isso. É um cara que eu adoro também, muito importante. Bayer Phillips. É muito bacana. Legal, vou E pesquisar. dos, e dos, e dos mais contemporâneos agora, o Thomas Morgan, que eu não sei se é um cara que você conhece também, lá de Nova York, quer dizer, mora em Nova York, pelo menos. Thomas Morgan, Vou até pesquisar, então anotar que aqui é para muito dessa escola, assim. Esse cara gravou os últimos discos do Paul Motion em trio com um pianista japonês chamado Masabumi, se não me engano. E eu sou muito, 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 muito fã dele, assim, um cara que eu aprendo muito, muito por isso que eu estou te falando, assim. Tecnicamente está tudo certo, tal, poderia ir para caminhos de velocidade e tal, mas é um cara que joga muito para música e tem uma concepção muito própria, assim, é muito interessante. Ele tem um duo com o Bill Frisell, famoso, enfim, já viu? Eu tô vendo Estão aqui, eu botei fazendo. agora na busca aqui, apareceu. Vou até É, salvar para ver esse depois o cara é vídeo. muito legal. E ele endorse a artista Aguilar também. Ah, legal. Eu tenho essa parceria aqui no Brasil. Aliás, vou mandar um abraço pro pessoal da Aguilar, se estiver assistindo, da Novitar, lá de São Paulo. Bacana. Um cara muito, muito legal, muito bacana. Fala um pouquinho de trabalhos que você está desenvolvendo, que você faz ou que já fez. Falo, Dá uma resumida aí falo, também, falo. que legal falar. Pré-pandemia, né? Que agora, falo dos É, trabalhos de agora, tudo mudou. é, Mas pré-pandemia, tem um trabalho muito que eu adoro, que era uma paixão da minha vida, ainda que vai voltar em breve, essa história toda passando, que é o trabalho do Silvio Fraga Group. Não sei se você já sim, ouviu, se não, procura, que é um trabalho, num certo sentido, muito parecido com o Tiberê, no sentido de a gente tinha 3 ensaios por semana. Eu já estou tocando com ele há 7 anos, tivemos algumas formações, e agora, a última formação, eu estou no baixo, o Silvio, ele canta, toca violão,
Bernardo Ramos de guitarra, Arimateia de trompete. Aí tem gente pelo Brasil que vem ensaiar às vezes, é o Felipe Continentino, batera lá de BH, Luizinho do Gege lá da Bahia, e o Marcelo Galter da Bahia também, pianista. Bacana. E, cara, é um grupo incrível, e o Silvio é um cara muito inquieto, é um compositor muito impressionante. Ele tem uma dupla com o Thiago Amudio. O Thiago faz muitas letras, ele faz as composições que, né, o nosso Aldir Blanc, esse gênio, acabou de morrer. Eu acho muito importante a gente pegar o legado, né, dos instrumentistas, dos compositores, dos letristas, e olhar para frente, né, beber dessa fonte, né, e olhar para frente. Sim. E o Thiago e o Silvio são caras que beberam dessa fonte e estão formando uma parceria que já, na minha opinião, já é histórica, assim. É ruim essa coisa de ser falar do presente, dos contemporâneos, mas também é importante falar, né, porque né, as pessoas que são lá do B, assim, é muito importante a gente dar crédito, que está fazendo, está produzindo agora, produzindo estética, produzindo pensamento, material sonoro. Então, o Silvio é um cara que vale a pena, quem estiver ouvindo, Silvio Fraga, Silvio com Y, procurar lá as coisas nas plataformas digitais, no YouTube e tal. Bacana. Lá eu toco elétrico e acústico. Legal. Aí tem o lado sideman, né, que, enfim, que eu toco com pessoas que isso é uma... Quando eu saí do Itiberê, eu fiz uma escolha, cara. Eu falei, bicho, eu vou tocar, a minha relação com a música precisa ser visceral, como foi nesses 7 anos com o Itiberê. Então, eu gostaria, não vou dizer que eu consigo, e até hoje a gente faz coisas que a gente às vezes não gosta, precisa tocar e tal, mas, assim, 90% das coisas que eu fiz, se você procurar no YouTube as coisas que eu fiz, no meu site, o que for, aquilo tudo ali eu me entreguei como se fosse, sabe, o meu trabalho. E tem um elo, assim, tem uma conexão entre os trabalhos que eu acho que passa muito pela harmonia, né? O ritmo, claro, eu tenho uma relação visceral com o ritmo do Brasil, tão rico, mas a harmonia, cara, eu sou apaixonado por harmonia, né? Comecei tocando violão, como eu te falei, mas hoje em dia eu posso dizer que eu toquei com pessoas que foram os meus formadores musicais harmônicos, né? Então isso eu tenho muita gratidão por isso, sabe? Vinha tocando com Edu Lobo, Francis Raime, Ginga, Hermeto, Itiberê, o Yuri Popov, que é um grande harmonizador. Sim. Esse povo todo que eu estudava as harmonias quando comecei a tocar violão, eu dividi o palco, contribuí para o trabalho deles. E a harmonia, acho que é a grande paixão que estava ali, assim, sabe? Isso é um grande um elo, assim, entre esses trabalhos. Muita gente de música instrumental também, Mauro Senise, vem trabalhando com ele há muito tempo, Hamilton de Holanda, enfim, pessoas que eu adoro, que eu respeito. E já vinha antes da pandemia justamente buscando olhar para mim no sentido de e o teu trabalho, Bruno? Você toca com as pessoas, bacana, mas e o teu trabalho? E foi muito louca, muito doida essa história da pandemia, que potencializou o que eu já vinha fazendo. Ou seja, eu acho que muito da minha história com a composição foi muito, talvez, até inibida, porque desde cedo, desde que quando eu comecei a tocar com instrumentistas que já eram grandes compositores. O Arthur Dutra, que eu falei, na orquestra teve o Tiberê, saindo da orquestra teve o grupo Bambu, que foi um trabalho muito especial que eu toquei. De lá, o Bernardo, Vitor, Alex Book, grandes compositores. Aí depois comecei a tocar com essas pessoas que eu te falei, que são grandes compositores. Aí eu tinha minhas ideias e jogava num cantinho ali e guardava. Tinha outras ideias, guardava. Muito pela correria do dia a dia, né? Trabalhando, filho e tal. Mas também talvez uma certa inibição. Então. E do ano retrasado para cá eu comecei a juntar essas ideias, pensar no meu trabalho. Fiz uma fui para o estúdio com o Adriano Souza para a gente gravar esse meu primeiro disco, que vai ser muito intimista, assim. Ia entrar em estúdio agora em maio, quando veio essa história. Mas, como a gente deve tirar tudo como oportunidade, né? Eu estou aproveitando essa pandemia para estudar esse repertório, levantar mais esse repertório. Vai ser um disco onde eu vou trazer outros Brunos, assim, que algumas pessoas não conhecem. Vou cantar, toco um violão de 7. Legal. E vai ter muita pouca participação, o Adriano Souza de piano, o Felipe Continentino, talvez uma música, um disco também muito enxugado, assim, com poucos instrumentos e um repertório que eu já venho trabalhando, coisas minhas, que eu estou juntando as ideias, como arranjos de músicas
conhecidas, né, da música brasileira, que eu tenho arranjos, alguns até muito antigos, que eu estou agora mexendo e trazendo para gravar. E eu estou aproveitando a pandemia também, que a gente não pode tocar para as pessoas, para juntar muito desses assuntos que a gente está trabalhando aqui, ou seja, disco solo, não poder tocar com pessoas, se aprimorar no instrumento. Então, por exemplo, eu tô aproveitando para criar, cara. Eu tenho tocado com uma pessoa ou outra ali, né, que chama para fazer esses vídeos, tal, mas estou me dedicando muito a esse momento a produzir material de baixo solo, cara, assim, baixo solo mesmo, literalmente, sem gravação, sem pensar um instrumento, tudo que ele, o baixo acústico, porque eu não estou na minha casa no Rio, então eu estou fora do Rio, só trouxe o baixo acústico, então agora voltei para ele, mergulhando de novo só nele, e estou aproveitando para fazer isso, que é uma paixão muito antiga minha, cara, essa coisa do violão solo, né, a nossa história, eu que sou apaixonado pelo violão, de Lermano, Baden, Rafael, Yamandu. Aí, um cara que eu também toco muito, que é o Hamilton de Holanda, que desenvolveu essa coisa do bandolim de 10 cordas, do bandolim solo, que é uma das coisas, né? Ele reinventou a história do bandolim. E aí, às vezes, tocando com ele em trio, assim, tinha os momentos de bandolim solo que eu tava na coxia, ficava vendo o cara sozinho, os teatros lotados, assim, o cara sozinho com o bandolim, e tudo certo, harmonicamente, ritmicamente. E eu falava, cara, legal, como é que eu posso fazer isso no baixo, né? Aí comecei a desenvolver tanto isso, o baixo solo, quanto que o instrumento me dê elementos harmônicos e ritmos para cantar também. Então, estou preparando. Posso mostrar? Posso mostrar? Pode, claro. Deve. Oba! Pega aí. Tá, né? Vou fazer um test drive aqui. Vocês me... Vai lá, manda ver. Aqui é um choro, você que tem um livro sobre choro, um choro chamado Perigoso, eu estou fazendo um arranjo em tempos pandêmicos para ver se soa no contrabaixo solo. Me diz se está chegando bem aí. O som tá... Como é que tá? Tá. Tudo certo? Tá, então, pode tocar. Vai lá. Vamos lá.
Muito bom. Lindo tema, cara. Muito. Você vai gravar nesse formato aí que você fez aí, cantando também algumas coisas? Essa música, cara, eu nem sei se eu vou gravar nesse disco. Talvez um outro aí mais pra frente que eu tô a fim de fazer de... Hã? Lindo tema, cara. Legal, Muito legal. É um choro do... O choro chama Perigoso, do... Rapaz, me deu um branco. São dois compositores, era um acordeonista que tocou com todo mundo. Enfim. Mas é isso, né? Buscar as possibilidades do instrumento. E nem usei o arco, nem usei. Tem uma onda que eu gosto de fazer. É um instrumento que eu falo, cara, que é muito rico. Eu acho ele pouco, às vezes, aproveitado, assim, por conta de, né, o baixo ser um instrumento acompanhador, muitas vezes só no Brasil. Então a gente explora pouco, né? Tantas possibilidades, né? Eu toquei o pizzicato, tem o solo, tem sistemas, né? Tem as partes rítmicas. Isso é muito legal, cara. Eu adoro isso. Soa muito, né? E aí o arco, no meio dessa história toda, né? Então, assim, tem que explorar isso, né, cara? Tem que explorar. Sim. É verdade. Não, e é legal porque você falou uma coisa ainda agora que eu marquei aqui, eu grifei para a gente falar, que é a questão da importância da harmonia, né? É muito importante. Na verdade, eu acho que todo músico deveria ser apaixonado por harmonia. Eu penso assim. Sim. Porque eu acho que a harmonia é tudo na música, né? Eu curto demais a harmonia, adoro tocar violão também, tem um monte de instrumento harmônico que adoro pegar violão, viola caipira, guitarra, sei lá. Adoro pensar em harmonia, ficar pensando em caminhos harmônicos que a gente pode fazer numa melodia, sobre uma melodia. Sim. Mas é legal que no baixo acústico, às vezes, você dá um recado harmônico sem estar estritamente tocando acordes, né? O caminho que você faz aqui é dar o recado da harmonia, né? A harmonia está subentendida dentro da melodia. Subentendida melodicamente, e de vez em quando dou uma cutucada no baixo mesmo, quando dá, né? Porque às vezes no arranjo não dá. Sim, mas é legal Bacana. isso, porque você faz, né? Porque assim, o baixo acústico é um instrumento mais difícil de fazer acorde do que um baixo elétrico, por exemplo, né? Sim, então, sim, tem sim. que, né, pensar em soluções para você poder fazer a coisa funcionar harmonicamente. Corda solta é bom nesse sentido, né? Que, Sim. por exemplo, tem um trecho aqui desse arranjo, tem um trecho que é justamente isso, né? A gente vai achando formas de soar. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Agora. Isso tudo aqui é Mi menor, né? É harmônico, quinto grau e a corda solta.
Sim, Soa, né? sim, Então sim, é isso, achando formas de soar, né? exatamente. Isso que é muito legal, cara, porque vira uma, né, se juntando esses elementos todos. Tem um cara, que eu esqueci o nome agora, que tem uns vídeos no YouTube, mas ele faz cover de música pop, né? Mas ele faz essa onda, ele faz acorde, faz de batuca. Qual que é o nome desse cara? Adam alguma coisa. De baixo acústico. É um cara com uma Ah, cara já meio vi, já de. vi, já vi, já vi. É bem legal, já vi, Ele tem já uma vi. onda, ele faz vários bass covers, assim, né? E ele mistura essa coisa de Isso, batucar, faz acorde. Primeira vez que eu vi aquilo, eu achei isso, muito bem sacado. Eu falei, pô, o cara pegou um negócio, pegou uma ideia interessante, porque né, dentro isso, dos recursos do baixo acústico, o cara começou a criar, né? Fazer cover de músicas conhecidas, né? Mas eu acho legal sim, a gente entender que, na verdade, o baixo acústico é um instrumento, cara, que tem várias coisas, tem percussão, tem harmônico, você pode brincar com tudo isso, né? Não é só tocar as isso. notas com pizzicato, É, tem várias coisas, né, cara? isso, isso. Você pode Exatamente. somar Explorar outras tudo. regiões. Pô, muito legal, Legal, cara. legal. Outra coisa que é legal, depois você deixa os seus links, cara, para eu colocar, na descrição do vídeo. Não esquece não. Ah, tá bom. Tem as páginas lá no Facebook, Instagram, aquelas coisas de todo mundo, né? O site eu É, acabei aproveitando também a pandemia, acabei de levantar ele, começar a botar uns vídeos. Esse legal. exercício de olhar um pouco para trás também, aí tem os vídeos lá. Agora, com esse momento também, a gente pode tocar, então estou disponibilizando aula, quem quiser também. Legal. Tem um site também que eu vou te dar, que é um trabalho muito bacana, quem estiver ouvindo aí, ou depois assistir lá, que é um trabalho, um projeto social que eu coordeno do aula, que é ali pelo Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que chama Rio de Música. Legal. A gente vai completar já 7 anos a gente dá 3 dias por semana aula lá, para as meninas, para os jovens tal, e é um trabalho muito gratificante, assim, que né, envolve impacto social, a gente aprende muito e ensina um pouco de instrumentos e canto para eles e para Que legal. elas, e já estamos no 7º ano, então tem uma campanha lá também, vou te dar um link para levantar fundos, tanto para o projeto quanto para os arredores no Jacarezinho, com essa história da pandemia, para distribuir cesta Entendi. básica Isso é uma e coisa outras muito coisas. importante, né, cara? Até essa coisa de você levar o ensino de música, né, para essas comunidades, eu acho muito importante, cara. É Porque fundamental, para a gente sair dessa tragédia que a gente está vivendo é educação, não tem jeito. é isso, É é isso educação, aí. É isso aí. educar, dar oportunidade de abrir a cabeça, que está cheio de talento, cheio de, sabe, gente querendo aprender. Sim, É só parar de bloquear a inteligência. A gente está num momento no Brasil que a gente está, né, a disseminação da ignorância. Tem que parar com é, isso. Temos é que verdade. educar as pessoas, né, É verdade. distribuir educação de uma forma livre e democrática. A E gente a gente vê precisa tantos agora. casos aí de gente que saiu de comunidade e virou músico profissional, né, cara? Tem casos Sim, aí. lá, cara, lá, e é uma pena, porque lá, por exemplo, o nosso projeto tem 7 anos. Vou te falar, passou muita gente, tem gente que faz por hobby, tem gente que tem talento, mas não tem vocação, né, não desenvolve. Agora, passaram, eu posso dizer, uns 5, uma menina, 2 meninas e 3 caras, que é impressionante, cara. O Dinho já está tocando por aí, já deve estar com 18 anos agora, mas aí aquela, é o mesmo problema, essa tragédia social do Brasil, né? Precisa, às vezes, cuidar do irmão, da irmã em casa, ou precisa parar de estudar para ganhar um emprego, né? Caixa de supermercado, alguma coisa. É, E, e, e é isso. E a gente não tem força ainda econômica e de educação para segurar essa galera na escola, né? é Mas vamos verdade. conseguir, a gente vai reverter isso. Torcer para que melhore, né, cara? Aqui uma coisa que eu ia te Sim. perguntar, a gente ainda tem Claro. uns minutinhos. Como é que é a tua rotina de Acho que é estudo? uma hora de live. Uma hora, Como é que é a tua rotina Tá. de estudo? Como é que você faz isso, assim? Você organiza teu estudo, assim, começa corda solta, vai pro pizzicato, ou Legal, marca legal, por legal. tempo, como é que você divide isso aí? Então, cara, eu vou falar da pandemia, né? Porque antes era outra coisa, a gente tinha os Sim, ensaios, sim. tinha a vida. Agora tem um lado bom, que a gente está mergulhado em casa, no instrumento, mas também tem um lado, não vou chamar de ruim, mas real, né? Eu tenho 3 filhos, então tenho uma casa para cuidar, então divido, né, as Sim, responsabilidades com a minha companheira, então é muita, muita coisa para fazer. Então, o tempo que eu tenho na pandemia, muita gente falando, estou com mais tempo, quem não tem filho, né? Tá com mais tempo na pandemia. Eu, por exemplo, tô com menos tempo. Mas, ao mesmo tempo, estou mais em casa também, então isso dá oportunidade. E eu estou só com um baixo acústico e o violão de sete. Então, o meu estudo, basicamente, hoje em dia, na pandemia, nesse momento,
Tem aquele momento, meia horinha de instrumento, de estudo técnico do instrumento de arco, corda solta, sempre, aquecimento, afinação, escalas, uma escala ou outra, e aí eu aproveito já em seguida para entrar nos arranjos que eu estou fazendo, tanto do meu disco quanto esses que eu te mostrei, por exemplo, a partir do... Isso é uma coisa que eu aprendi muito lá com o Itiberê também. A partir das necessidades que a música te pede, você desenvolve elementos técnicos. Então, assim, esse arranjo que eu criei, a música que está em sol maior, então, debulha as possibilidades do sol maior. Som, tirar som do instrumento para soar sozinha, a qualidade do som. Então, eu aproveito as músicas que eu estou fazendo arranjo, ou que eu estou tocando, para também desenvolver arranjo e desenvolver o lado técnico também, já que a gente tem pouco tempo hoje em dia. Aí um estudo ou outro depois, num segundo momento, quando eu tenho no dia, assim, estudo, aí sim, meu lado sideman, né, estudar questões mesmo, né, de leitura, de improvisação e tal. E à noite, quando eu tenho um tempinho também, eu pego o violão, aí a brincadeira séria, né, que é estudar as músicas, cantar, tocar o violão, tirar as harmonias, fazer reharmonizações, eu adoro reharmonizar. É um lado mais lúdico também. É legal que, por exemplo, essa coisa do violão 7 cordas que você falou, né? Quando eu comecei a pensar na pesquisa do choro, eu comprei um violão 7 cordas, fiquei um tempo com o violão 7 cordas tocando, comecei a me ligar em escutar os caras do violão 7 cordas, né? Para tentar entender o vocabulário do 7 cordas no choro, para tentar passar alguma coisa por baixo, tentar fazer essa conexão, né? Que já existe essa conexão, na verdade, apenas para colocá-la no papel depois, né? Então, eu gosto muito de violão 7 cordas, eu acho muito legal o idiomatismo do violão 7 cordas, né? Eu acho que ele é interessante. Eu tenho um do Maio Pamplona, e que eu, na verdade, uso ele muito como um instrumento harmônico e muita corda solta. Eu não faço muita baixaria. Então, uma coisa mais... Usando a sétima corda, como eu uso um Si aqui, né? Usando ela como um recurso, mais um timbre no grave aqui. Muito, né? Essa onda mais de corda solta. Fica muito bom, cara. Fica muito bom. É interessante isso. Outra coisa que você falou aí, que no outro dia eu conversei isso até com o Eduardo Machado. Às vezes, né, a gente precisa estudar uma técnica e tal. Cara, em vez de pegar exercício, aquelas coisas mais sistemáticas, pegar uma peça de choro para estudar, pegar um Isso, é isso. É o que eu estou falando. Né? A partir disso, várias situações vão aparecer disso, né? Várias possibilidades vão aparecer. Por exemplo, ontem e hoje eu estou estudando naquele tempo do Pixinguinha, que eu vou fazer um vídeo essa semana com o Elione Medeiros no fagote. A Elione gravou um fagote. Olha só, te mostrar aqui. Quero ouvir, porque aqui eu estou estudando também um duo com a Joana Queiroz, clarinetista. A gente vai estar terminando o arranjo à distância, uma loucura. Falo das dinâmicas da peça aqui, vou te mostrar. É um duo do Hermeto, um duo inédito, que é justamente para clarinete e fagote. Então eu peguei a voz do fagote, tá vendo? Legal. Peguei a voz do fagote aqui, eu cheio de encrenca, e estou estudando no contrabaixo. Terminei hoje o arranjo também, estamos gravando já. Vou te mandar depois. Legal, cara. Show de bola. Quero ouvir. E depois, outra coisa, você manda para mim links de vídeos que você tocou, se quiser que eu bote na descrição, aí eu colo tudo aí. Bota tudo no WhatsApp aí que eu saio colando, né? Tá bom, hoje ainda assim que eu tiver um tempinho, eu te mando todos esses links. Beleza. Tem 2 comentários aqui no chat, aqui, ó. Adriano Souza mandou um abraço que falou: maravilha te ouvir, Brunão. Sidney Herzage. Aí, Brunão, um grande abraço. Legal. Sidney é grande saxofonista, flautista e grande luthier no Rio de Janeiro. Quem precisar consertar instrumentos, ele é o cara. E o Adriano, bicho, é um amigo que eu te falei. Foi o primeiro trabalho profissional há 25 anos, foi com a Lucina. Já era o Adriano. Tocamos um monte de coisa por aí. Tocamos hoje em dia com o Mauro Senise e ele vai ser o pianista que vai tocar no meu disco. Então, Adriano, não tenho nem palavras para dizer o quanto ele é querido e o músico que ele é. Legal, Bruno. Bom. Bicho, cara, foi mó barato. Obrigadão pelo papo. Muito bacana. Espero que pós-pandemia a gente se encontre pessoalmente, né? Vamos isso, para tocar e ver os pássaros aí. Isso aí. Curte essa. Tá bom, meu irmão. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Legal. Obrigado pelo convite e parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, que está ficando esse documento aí histórico. Não deixa de chamar lá os
os nossos heróis para deixar isso registrado aí. Estão na minha mira, pode deixar. Valeu. Valeu, Bruno. Obrigadão, Valeu, cara. querido. Abração, obrigado a galera que tá online aí. Isso aí. Valeu, pessoal. Até. Valeu. Amanhã tem mais bate-papo. Valeu. Valeu.